Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. Neste programa, vamos fazer uma análise de conjuntura do país, no geral, em todos os aspectos, na verdade. Conosco aqui no estúdio, Jaci Afonso, que é diretor da CUT Nacional. Olá, Jaci. Olá, tudo bem? Tudo bem? Vou pedir que você, primeiramente, conte um pouco da sua carreira, o seu histórico profissional. Bem, eu sou mineiro de nascimento, fui até esse final de semana no encontro da minha família lá, reuniu mais de 300 pessoas em João Pinheiro. Eu sou filho de um agricultor familiar de 12 irmãos, fiquei órfão aos 8 anos de idade e vim para Brasília em 74. Então eu estudava em Taguatinga e quando eu estudava no CTN, lá em Taguatinga Norte, o Banco do Brasil tinha um programa de seleção de office boy para trabalhar no Banco do Brasil, arrimos de família. E entrei no Banco do Brasil em 77. E a partir de 1980 eu participei ativamente do Sindicato dos Bancários. Cheguei a presidir o Sindicato dos Bancários de Brasília. E depois também estive na CUT aqui de Brasília, né? Também fui presidente da CUT Brasília. E na CUT eu trabalhei com com a companheira Lúcia Ivanov, com a companheira Lúcia Carvalho, Walter Peninha, e o companheiro Márcio Baioc, ex-diretores do Simpro e que tiveram um papel importante aqui na construção da CUT aqui em Brasília. E hoje eu sou dirigente, sou secretário de organização da CUT Nacional, junto com o companheiro Lisboa, que também foi do Simpro e que é o nosso secretário internacional. Perfeito. Bom, Jaci, em 2013 houve uma intensa pressão social e o Congresso aprovou a Lei 12.858, que destina um investimento de cerca de 10% do PIB para a educação, e isso seria executado até 2024. Isso gerou muito debate, ainda hoje gera muito debate. Qual que é a sua avaliação a respeito desta situação? Eu acho que é importante que nós estamos dando o Brasil, a nação brasileira está se apercebendo da importância da educação. Então, a luta que a CNTE, os sindicatos da educação e a CUT lutaram para que esses recursos fossem aprovados, foi uma grande luta, uma grande batalha. Infelizmente, tem governos estaduais hoje que não cumprem, por exemplo, a questão do piso da categoria, né? A questão do piso, ele é uma questão importante porque cria um sentimento nacional, uma unidade nacional da categoria. Nós, os bancários, por exemplo, nós temos agora a database em 1º de setembro. Então, o ticket de alimentação que eu tenho aqui do Banco do Brasil em Brasília é igual a um ticket de alimentação do funcionário do Bradesco lá em Roraima. Ou do Banco Itaú, ou da Caixa Econômica, o auxílio creche, assim por diante. Então nós criamos uma unidade nacional, um contrato nacional. Então essa é a importância que, ao ter os investimentos da educação, discutir o piso, você unifica a luta a nível nacional. Então a CNTE, do qual o companheiro Lisboa, inclusive, é o dirigente, tem esse papel. Então, nós estamos investindo. Nós conseguimos aprovar que os recursos do pré-sal, essa dádiva que nós temos no Brasil, que descobrimos agora, porque só teve esse descobrimento porque tinha uma empresa nacional, a Petrobras, que fez pesquisas, né, e descobriu essa fortuna que existe lá no fundo do mar, a muita distância da superfície, e com tecnologia brasileira, com investimento de tecnologia brasileira, foi possível descobrir e explorar esses recursos. Então, esses royalties, né, essa taxa que tem sobre o petróleo, só foi possível com o presidente Lula, que mandou um projeto para o Congresso para mudar o sistema de exploração de petróleo no Brasil. Vamos lembrar que o governo Fernando Henrique Cardoso, além de privatizar todo o setor telefônico do Brasil, parte do setor elétrico, né, quebrou o monopólio da Petrobras, vendeu vários setores empresas de energia, né? Se tivesse mais um governo do PSDB, teria privatizado a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Essa exploração e esses recursos, nós estamos destinando que 75% dos royalties do petróleo seja destinado à educação e 25% para a saúde, né? Se a gente não tivesse, se os setores conservadores, né,
que todo dia faz uma política de arrochar a sociedade brasileira, porque vai lá e cobra, né, que tem que ter serviço público, mas não dá as condições de ter recursos para o serviço público. Qualquer gasto que tem fala que o governo está gastando dinheiro demais, mas gastar dinheiro significa contratar professor, contratar médico, contratar enfermeiro, contratar auxiliar de ensino, todos os profissionais. Então, se acabou, por exemplo, a CPMF, que era um recurso que se tinha para a saúde no Brasil. Se não tivesse acabado a CPMF, poderia ter todos esses recursos do pré-sal ser destinados à educação. Então, por isso que é importante que a gente tenha essa exploração, esse modelo que foi aprovado. Essa perspectiva, né? De ter esses recursos, nós vamos dar um salto de qualidade, nós nos preparamos para isso e vai ter recursos para que a gente possa ter esses recursos destinados à educação no Brasil, para que paguem um salário de qualidade merecido aos professores, ter uma educação pública no Brasil de qualidade e, portanto, qualquer mexida, e infelizmente tem candidatos, inclusive no programa da Marina Silva, fala em parar com o pré-sal, né, de não explorar, significa retirar recursos, né, dessa taxa, que é o royalties, que é destinada à educação. Então, portanto, se for feito isso, vai diminuir os recursos da educação e aquele aumento que nós esperávamos que pudéssemos conseguir ampliar a educação no Brasil, ampliar as creches no Brasil, que é muito importante, né? A gente pensar uma educação que seja desde a creche, né, até a universidade, de tempo integral, porque o pobre precisa ter escola pública. Seria um retrocesso diminuir. Exatamente, ou seja, aquilo que nós estamos buscando agora, ter creche, né, e muitas mães deixam de trabalhar, né, porque não tem com quem deixar os filhos, né, ou essa creche é só uma coisa para poucos, nós queremos que tenha creche pública, da mesma forma que queremos ter a escola pública, o ensino fundamental, mas nós queremos também creche, tá certo? É um direito nosso, e inclusive pela discussão de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Então, portanto, é fundamental que a luta das mulheres, também dos homens, tenha creche no Brasil. Então, portanto, ter essa política de não explorar o pré-sal no Brasil, ou diminuir a sua exploração, né, é uma coisa muito ruim para o Brasil e nós não queremos retrocesso, nós queremos avanço no país. Claro. O Brasil tem avançado muito nas políticas públicas, principalmente na área de educação, né? Fale sobre esses avanços, para que as pessoas possam ter um parâmetro melhor. Muitas vezes a gente recebe a informação, mas não tem conhecimento daquilo que está sendo passado. Eu acho que é importante, primeiro, foi a questão da gente investir bastante da quantidade de alunos que nós temos no Brasil. E eu vou falar primeiramente do ensino superior, que eu acho que é uma questão fundamental. Primeiro, se ampliou muito a questão do ensino nas universidades brasileiras. Aumentou bastante, né, a construção de escolas técnicas no Brasil, né, e principalmente na questão do interior. A gente não percebe isso, nós moramos aqui na capital da República, nós moramos em Brasília, e aqui, portanto, o tanto que a gente percebe de pessoas que vieram para Brasília, né, e talvez se a gente tivesse 20 ou 30 anos atrás, tá certo? Um Instituto Federal de Educação, um instituto lá, ou um campus da Universidade Federal nas nossas cidades, nós estaríamos lá hoje, não precisaria ter saído de lá e muitas vezes para vir buscar o estudo na capital. Então, portanto, é um sentimento de pertencimento às nossas cidades e não ter essa questão da migração no Brasil. Então, as escolas federais foram importantes. Nós estamos uma conquista que a une, né, e a juventude como um todo buscou a questão da qualificação. Então, portanto, se investiu bastante em qualificação. Nós achamos que o governo valorizou demais o setor privado nessa qualificação. Essa qualificação do Pronatec poderia ter se estimulado e valorizado mais as escolas públicas para essa formação, essa qualidade, esse técnico dos jovens, né, que é um viés apenas para o mercado de trabalho, porque a educação, a gente tem que pensar a educação para a vida,
né? E não como medida paliativa, né? Não em medida paliativa e não para atender o mercado e simplesmente formar a pessoa para atender às necessidades do mercado e do emprego. Então, a educação é uma questão para a vida, né? Uma formação muito mais ampla do que apenas a formação profissional. Então, a UNE, o movimento sindical, a juventude, todas as juventudes que tem, brigou muito para que a gente tivesse, e o governo da presidente Dilma criou, e eu sou membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, são 90 integrantes desse conselho, que tem representação de representantes da sociedade civil, o Ciência Sem Fronteira. Ou seja, a gente possibilitou que 100 mil jovens desse país tivessem a oportunidade de passar um semestre num outro país, conhecer os outros países, conhecer as outras universidades, para que a gente tivesse essa relação importante que nós temos na educação brasileira. E, principalmente, a gente precisa investir bastante na questão da escola, do ensino fundamental e do ensino médio. Nós vamos pensar muito nessa juventude nossa, na educação, porque ao valorizar e canalizar os recursos para o setor privado, ou achar que é uma meritocracia, né? Apenas o indivíduo e com seus recursos que ganha do seu salário, da sua remuneração, paga a escola, subtrair um direito da educação desses jovens no Brasil. E, principalmente, nós precisamos pensar muito na juventude negra nesse país, que é muito assassinada, que são nas periferias. Então, portanto, a educação, uma política de valorização dos professores e dessas oportunidades, fez isso. Sem dúvida nenhuma, também, utilizando os recursos que já existiam, do ProUni, de valorizar, e eu conheci vários exemplos de jovens, né, que são filhos de trabalhadores, que só entrava na universidade para varrer o chão da universidade, para lavar o banheiro da universidade. Esse jovem agora entra na universidade, estuda nas escolas públicas, nas escolas federais, mas também nas escolas privadas, com os recursos do ProUni. Então, tem muito jovem. Eu encontrei, o presidente Lula encontrou recentemente com um grupo de jovens que estavam fruto do ProUni, e eu encontrei um filho lá de agricultor familiar lá de Una, no Espírito Santo. Esse jovem saiu de Una, se formou em Direito, né? E, em vez de ficar lá na capital, voltou para a cidade do interior e hoje é o advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dos Agricultores Familiares lá de Una, no Espírito Santo. Então, portanto, é uma cidadania, né? E a gente vê esse jovem estudar e ter essa relação de pertencimento com a sua origem. Então, acho que esses são jovens e oportunidades. E com a questão do pré-sal, sem dúvida nenhuma, isso pode melhorar bastante. E, no caso, o Plano Nacional de Educação também entraria, né, entre esses avanços? Claro, o Plano Nacional de Educação é pensar num plano de longo prazo. É que no Brasil, muitas vezes, a gente é muito imediatista. A gente pensa que é igual comprar um pão, vai ali na padaria, compra o pão. Não, a educação, nós temos que ter uma visão de longo prazo, e os países que tiveram mais sucesso aqueles países que investiram bastante em educação. Então, portanto, essa é uma atuação que o movimento sindical tem. A CUT sempre se dedicou à questão, e é um dos setores mais representativos da CUT, o setor dos trabalhadores da educação, e, portanto, a gente tem uma visão, e, portanto, as nossas entidades lutaram bastante para o Plano Nacional de Educação. Perfeito. Bom, na última década também houve um maior empoderamento das mulheres a nível social, cultural, artístico no nosso país. O que você acha que possibilitou esse enorme avanço na nossa sociedade? Não, primeiro são essas lutas e a companheira Rosane Silva, que é a nossa secretária de Mulheres da CUT, né? A companheira Alessandra, que é a secretária de Mulheres da CONTAG, e várias outras lideranças do movimento sindical, que são mulheres, essa luta que a gente está fazendo de ter igualdade de oportunidade. Então, portanto, essa é uma reivindicação que a CUT busca nesse país para melhorar a remuneração dos trabalhadores. Então, portanto, há uma diferença muito grande entre a remuneração
dos homens e a remuneração das mulheres. Mas as pessoas imaginam, não, mas como é que pode os homens ganhar mais? Não, é que é o seguinte, os homens ocupam os cargos mais importantes, os salários mais altos. Né? Não é que tenha diferença numa função exercida entre um caixa e uma caixa mulher e um caixa de banco, por exemplo, Sim. homem. São iguais. Mas você vai nas direções dos bancos, nas empresas, inclusive nas empresas públicas, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, tem poucas mulheres nesses cargos. Então, portanto, A grande maioria são homens, né? Homens. Então, portanto, nós lutamos para que tenha isso. Então, as políticas afirmativas que o movimento sindical tem feito aponta a maior sindicalização das mulheres hoje do que dos homens. E dentro dessas mulheres, no setor rural, na base da CONTAG, na base da FETRAF, na base das outras entidades do movimento sindical, as mulheres têm sindicalizado mais do que as mulheres do campo. Então, portanto, há uma luta por essas lutas. Essa luta da mulher do campo levou a uma luta para que a gente tivesse, por exemplo, o Bolsa Família. Né? Então, boa parte do Bolsa Família, quem recebe o Bolsa Família é as mulheres. Então, portanto, para que o homem não utiliza, né? Não são todos, mas a gente tem... São as mães chefes de família. As mães chefes de família que sabem muito mais cuidar dos seus filhos do que os homens, até pelas questões colocadas. Então, a discussão da habitação também é isso, ou seja, para que a habitação tenha no nome da mulher a titularidade do Minha Casa Minha Vida, que é esse programa extraordinário que nós fizemos. Estou falando isso porque eu era do Conselho Curador do FGTS, do Fundo de Garantia, e que aportamos o recurso do Fundo de Garantia para subsidiar. Então, essa é uma discussão sobre o Estado, ou seja, não é possível fazer política habitacional no Brasil sem ter subsídio. Né? É preciso amarrar os programas sociais para viabilizar, o programa, né? Então, portanto, esse empoderamento das mulheres é fruto dessas lutas que estão colocadas. Então, esse sentimento de pertencimento à atividade. Nós precisamos agora, no processo eleitoral, ter uma participação maior das mulheres no parlamento. Né? A gente tem poucas mulheres no parlamento brasileiro, então, portanto, a gente tem que ter... É claro que tem que votar nas companheiras mulheres, tá certo? Mas aquelas mulheres comprometidas com essas mudanças sociais. E não aquelas mulheres que vão lá para reforçar essa concentração de renda no Brasil. Então, nós queremos distribuição de renda no Brasil e com valorização das mulheres e da juventude no Brasil. Perfeito. As taxas de analfabetismo no Brasil, elas diminuíram consideravelmente. Em Brasília, ela quase zerou, né? E esse ano, um ano onde nós vamos ter um processo eleitoral, nós temos, na verdade, superando o nível de eleitores que sabem ler e escrever do que nas outras eleições. Você acha que esses programas sociais viabilizaram essa mudança no perfil do eleitor brasileiro ou foi um processo milagroso? Não, eu acho, primeiro o movimento social, através o movimento sindical, os movimentos de bairro, de moradia, sempre brigaram para que a gente tivesse uma educação que atingisse toda a sociedade. Infelizmente, a gente tem ainda uma parcela que não é alfabetizada. Então, ou alfabetos funcionais. Então, eu lembro que a CUT tinha um programa, inclusive chamado Todas as Letras, que era um programa que a gente tinha de preocupar de alfabetizar esses trabalhadores. Então, portanto, a alfabetização significa colocar maior número de disponibilidade, inclusive, de emprego. É um sentimento de cidadania importante. Eu fui administrador de Santa Maria em 97 e 98,
E foi uma das coisas mais emocionantes que era feito por uma ONG lá, um grupo, não me lembro agora o nome, eu tenho uma boa memória, mas infelizmente agora não lembrei o nome. E lembro de uma geração, né? Foi lá no CAIC, ali de Santa Maria Norte, que a gente entregou o diploma. E eu lembro que a turma tinha uma avó, a filha e a neta sendo alfabetizada numa mesma turma. E para aquelas pessoas que estavam recebendo aquele diploma, aquele certificado, né, de escolaridade, era uma coisa tão importante como um jovem que estava se formando na primeira turma de medicina da Universidade de Brasília. E a maior satisfação dessas pessoas era exatamente ir lá e mudar a identidade. Era uma coisa assim extraordinária. E em alguns lugares, inclusive, fazia uma queima das identidades antigas. Deve ter sido emocionante. Não foi em Santa Maria o fato da digital, mas eu lembro de outros lugares em que mas eu lembro das pessoas falar da satisfação ao receber uma nova identidade sem a digital e ele ali escrevendo o nome dele. Então, e outros faziam, né? Então, portanto, aquelas identidades antigas com a digital eram queimadas de forma ali... Era uma, simbólica, né? Simbólica, era uma libertação. Então, portanto, essa participação desse trabalhador que era alfabetizado, ele mudava a sua consciência de classe, né? Infelizmente, a gente tem outros, no Brasil, muitas pessoas com doutorado, né? E que são extremamente conservadores do ponto de vista das visões de uma sociedade no Brasil. Então, mas essas pessoas que estão sendo alfabetizadas é um diferencial que a gente tem no nosso país e por isso que nós precisamos avançar mais e volto novamente a falar. Nós precisamos de mais recursos e decisão política, para que continue avançando, né? Essa questão da alfabetização e a gente ter uma certidão de território livre de analfabetismo no Brasil inteiro. Perfeito. Então, por isso que acho que é importante que o governo continue, nós estamos num processo eleitoral e que a gente não tenha retrocesso, que a gente tenha avanço agora no dia 5 de outubro. Jaci, nas próximas eleições, que está pertinho já, como que os profissionais da educação devem avaliar as propostas, direcionarem seus votos de forma articulada? O que é importante perceber e observar nesse processo agora de escolha? Eu lembro de um debate, e portanto os professores que nos educam, né? Eu não esqueço da minha primeira professora lá em João Pinheiro, em 1968, a professora Ieda, o tanto que a gente muda e influencia, ou se a gente lembrar daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, como que o professor influencia a formação da juventude brasileira. Então, a gente nunca esquece. Então, o professor tem que ter muito cuidado, tá certo? E uma responsabilidade nessa leitura das eleições, né? Nós não podemos decidir essas coisas de forma sem um aprofundamento. Então, tem que ler, verificar os programas, as propostas, ou aquilo que é promessa, ou aquilo que é apenas um discurso, né? ou programas. Muitas vezes a gente tem aquele chamado político Xuxa, né? Já que nós estamos aqui num programa de televisão, que era antes das eleições é beijinho, beijinho, e depois das eleições é tchau, tchau. Então, qual é a vida, como é que aquele deputado votou, tá certo? Os deputados aqui da Câmara Distrital, tá certo? Auxiliaram os professores, estiveram do lado dos professores, ou teve, como aconteceu em momentos aqui da Câmara Distrital, que tem deputados que votou pelo congelamento salarial dos professores. Então é preciso também avaliar como foi o governo anterior, aquele candidato histórico. Exatamente. Então, acho que esses são dados, tá certo? As experiências por quem nós já passamos. Como é que foi? Como é que foi o trato? Como é que foi que o governador anterior, ou com governadores anteriores, ou com o governo atual se relacionou com os profissionais da educação? Então, acho que esses são dados que são importantes para que a gente tenha essa mudança e, portanto, esse momento eleitoral agora é um momento oportuno e os professores, sem dúvida nenhuma, sempre tiveram grandes lideranças aqui no Distrito Federal, tá certo? Esses professores
dar informações, né? Ter uma atitude política e mostrar para os seus alunos, inclusive, como que eles podem votar, no meu entendimento, sem ser qualquer defesa de uma candidatura ou de outra na sala de aula, mas os professores têm que subsidiar como que seus alunos também, não só eles, mas os seus alunos escolham os seus candidatos. Perfeito. Qual que é a sua avaliação da economia brasileira hoje e como seria o papel do Banco Central nesse processo? Olha, eu participei recentemente num congresso mundial em Berlim, né, num debate com sindicalistas da Grécia, da Espanha, África do Sul e mais 2 países, e vendo como que a crise da Europa tinha. E o companheiro João Feliz, que foi eleito presidente da Confederação dos Sindicatos Internacionais, que é um professor de São Paulo e já foi presidente da CUT, ele falava na abertura do papel dos meios de comunicação. E à tarde eu falava desses meios de comunicação aliado com os banqueiros, ou seja, o Financial Times e o The Economist criam factoides, né, do ponto de vista inventam crises ou tenta tensionar, cria um clima no Brasil que o Banco Central tem que elevar a taxa de juros, eleva a taxa de juros, aumenta a rentabilidade dos banqueiros internacionais. Né? Ou agora, nós queremos, hoje o Sindicato dos Bancários, agora no início da tarde, o Sindicato dos Bancários de Brasília estava fazendo uma manifestação na porta do Banco Central, que nós queremos que o Banco Central seja um Banco Central independente dos banqueiros. O Banco Central tem que ter soberania nacional. Então, portanto, a proposição que a Marina Silva apresentou sobre a questão da independência do Banco Central é querer, como disse, a sua coordenadora de programa é uma banqueira, a Neca Setúbal, ou o presidente do Banco Itaú, declarando que é preciso eleger a Marina e que vai votar na Marina para presidente. Então, a gente tem que ficar de olho como é que um banqueiro, né, esses banqueiros que têm lucros extraordinários no Brasil, com essas taxas de juros, né, dirigir o Banco Central. Eu acho que o Banco Central tem que reduzir as taxas de juros. O Banco Central acaba sendo influenciado por esses setores, há toda uma pressão no Brasil para aumentar a taxa de juros. E quando aumenta a taxa de juros, significa menos recursos do governo, que significa menos recursos para o Estado brasileiro, para o setor público. Então, portanto, nós queremos, o Carlos Cordeiro, presidente da Contraf, a nossa confederação, imediatamente a essa declaração do programa sobre o Banco Central, reagiu e expressando a nossa opinião na nossa categoria. Então, portanto, nós não podemos abrir esse processo. E um outro, acho que é importante, é sobre a questão da Petrobras. Ou seja, nós temos os barões no Brasil da imprensa, esses 5 grandes grupos econômicos que dominam a mídia brasileira, que não valorizam a TV como esta, que é uma TV, né, comunitária, para democratizar os recursos. Sim. Então é importante que a gente valorize essas TVs. Fazer pelo comércio, né? A democratização dos meios de comunicação, combinada com os barões financeiros, não é? Para atacar o mais importante riqueza brasileira hoje, que é o pré-sal, que é a Petrobras. Então, portanto, nós queremos defender, nós queremos que faça todas as apurações, em qualquer empresa tem que ser feito isso. Há uma campanha, a averiguação por parte da Polícia Federal, pelo Ministério Público, com segredo de justiça. Então, portanto, nós queremos aguardar isso. Agora, nós não podemos fazer coro àqueles que querem destruir a Petrobras e atender os interesses internacionais. A gente vê hoje que boa parte das guerras do mundo está envolvido petróleo. É no Oriente Médio é petróleo, é na Líbia é petróleo, é na Ucrânia agora é gás. Então, portanto, nós vamos defender as nossas riquezas nacionais para que, de forma soberana, o nosso povo decida a destinação desses recursos. Perfeito. E como fica o papel do Estado na educação? Voltando a falar de educação, na atual conjuntura, para melhorar a estrutura do país? Não, eu acredito, e a CUT apresentou inclusive uma plataforma da classe trabalhadora. Nós entregamos a presidente Dilma em São Paulo, entregamos ao Agnello aqui em Brasília, entregamos
em Mato Grosso do Sul, em todos os estados nós estamos fazendo atividades regionais entregando essa plataforma de valorizar e exigir um Estado necessário, tá certo? Assegurar essa participação. Então, portanto, nós queremos que o Estado atenda isso. Nós não podemos diminuir o Estado, né, como querem até reduzir, ou seja, na crise de 2008, com a quebra do financeiro internacional, que o Lula chamou que era uma marolinha, foram os bancos públicos brasileiros, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES, que salvou e que colocou dinheiro no crédito brasileiro, diferentemente dos governos do Foi a primeira vez na história que que o Brasil emprestou dinheiro para o FMI. Isso, emprestamos inclusive dinheiro para o FMI, quitamos a nossa dívida e colocamos dinheiro para a população consumir de forma responsável. Aí agora quer dizer assim, não, os bancos públicos ocupou aumentou a sua participação no mercado, ele tem que retornar, tá certo, ao patamar que ele tinha antes em 2008. Não, esses bancos privados que sempre, né, exploraram o povo brasileiro e os bancos internacionais. Agora estão dizendo que tem que acabar com o crédito direcionado. O que é crédito direcionado? Significa que o Estado brasileiro, o Congresso, o presidente Dilma, diz que tem que alocar recursos, por exemplo, na agricultura brasileira. Que os bancos têm que alocar recursos na habitação, para que você tenha taxas de juros e créditos mais baratos. Não, estão propondo que esse seja extinto no Brasil, o crédito direcionado. Então, o Brasil tem que ter o papel do Estado brasileiro, e a gente viu isso em outros países, os Estados Unidos e outros, né, que na crise de 2008 interviram. Então, portanto, o Estado brasileiro precisa ter isso. E quando diminui o Estado, principalmente Brasília, que é uma cidade que tem bastante servidor público, quando fala em diminuir o Estado, significa diminuir a quantidade de emprego que tem o serviço público. Nós queremos um serviço público de qualidade, bem remunerado. Então, quando fala diminuir o papel do Estado, significa diminuir o papel da educação. Significa valorizar o ensino privado. Então, portanto, diminui o número de trabalhadores no setor público. Quando fala em diminuir o papel do Estado na saúde, significa valorizar a saúde privada em detrimento da saúde pública. Diminui o número de trabalhadores do serviço público e assim no governo federal. Então, nós desejamos e lutamos a CUT, né, nessa plataforma para que o Estado brasileiro tenha um papel transformador, um papel indutor do desenvolvimento e que, portanto, seja um Estado que contribua para o desenvolvimento brasileiro e que acabe com a desigualdade, contribua para reduzir as desigualdades brasileiras. Essa é a nossa tarefa enquanto movimento sindical, né? E, portanto, isso é possível, é necessário que a gente tenha, a CUT defende a taxação das grandes fortunas, uma reforma tributária que tributa os lucros e não os salários. Então, portanto, essa é uma tarefa que o movimento sindical, a CUT e seus 3.800 sindicatos filiados, 24 milhões de trabalhadores que a CUT representa, desses 24, 7 milhões de trabalhadores são associados. Então, portanto, esse é o nosso papel que a CUT espera nesse processo eleitoral do dia 5 de outubro. É interessante a gente verificar também que, a partir do momento que algumas políticas públicas sejam voltadas para os trabalhadores, para o povo brasileiro no geral e não para banqueiros, empresários, eles iriam se incomodar e iriam querer reagir para oprimir essa busca pela democracia de fato, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso nós participamos essa semana, eu não tenho os resultados que estava apurando, nós, a CUT, junto com vários movimentos no Brasil, fizemos agora um plebiscito pela reforma política, não é? Nós queremos acabar com o financiamento privado de campanha, né? Nós queremos que o Congresso Nacional tenha uma constituinte exclusiva para fazer reforma política. Então, as pessoas estão desmotivadas, né, em relação à política e nós queremos valorizar a política, né, com participação dos trabalhadores. Essa forma hoje cara das campanhas financiada pelos grandes empresários impede a participação de lideranças importantes no processo de democratização do país, com participação especialmente de jovens e mulheres no parlamento brasileiro. Perfeito. Bom, eu agradeço
a sua presença aqui no estúdio, todas essas informações que foram muito esclarecedoras. Você quer fazer alguma consideração final para quem nos assiste? Não. A CUT, no processo democrático de consulta aos seus sindicatos filiados, aqui no Distrito Federal e a nível nacional, né, convida para que a gente, os seus associados e o conjunto dos trabalhadores e a população do Distrito Federal e a nação brasileira, a reeleger o governador Agnello e a presidente Dilma nessas eleições. Essa é a opinião dos nossos sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores. Bom, então... E sem dúvida nenhuma elegeu um senador comprometido com os trabalhadores, que é o atual deputado federal Geraldo Magela, como senador. Porque, infelizmente, os 3 senadores hoje de Brasília não se comprometeu com o movimento sindical para defender, por exemplo, contra a luta do 4330 da terceirização. E também o deputado Rigufi, né, que é candidato a senador, votou contra a educação e os servidores aqui na Câmara Distrital, propondo congelar o salário dos servidores públicos aqui em Brasília. Mais uma vez, é importante as pessoas verificarem as propostas e a atuação histórica de quem foi eleito no processo passado, né? Obrigado. Bom, obrigada, Jaci. Esse foi o TV Simplo. Eu sou Paula Nogueira. Convido a todos que nos assistem, que continuem acompanhando nosso trabalho no canal 12 da NET, que é a TV Comunitária de Brasília, e também no site do Simplo. Muito obrigada e até logo.